Pronto, continuando aqui nossa mensagem. Se você chegar nesse vídeo, você vai entender se olhar o outro que eu gravei, tá bem? Esse aqui é o segundo vídeo, tá bem? Mas questão do sábado, né? Eu não vou pegar as palavras de Paulo, o que ele fala, todo mundo cai em cima, mordendo, isso aqui é a verdade, não, eu deixa isso pra lá, tá bem? Vamos para a Bíblia, porque a Bíblia diz. Mas tem uma coisa que também nós temos que entender. Isso aqui eu coloco você que faça pesquisa e me traga essa informação no nosso canal. Isso aqui é uma razão para isso tudo. Por que ou qual o interesse que o mundo cristão não guarda o sábado e despreza a palavra de Deus com a expressão Velho Testamento, como não tem mais importância? Aí você vai ter suas explicações, suas coisas assim, tal. Eu vou dar só umas ideias do que possa ser ou que possa estar por trás disso tudo. E o que é? Jesus disse lá no texto que eu li para você, Mateus capítulo 7, né, versículo 13. Acho que é 7:13. Sim, é Mateus 7:21. Jesus falou assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, senão aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu. A vontade de meu Pai. Esse termo, vontade de meu Pai, é o Velho Testamento. Não tinha Novo Testamento, tinha o Velho Testamento. A vontade de meu Pai que está... É aqui que está o X do negócio. Presta atenção. Quando... Eu não tenho muito conhecimento disso, mas é muito notória essa informação, que chegou o momento que o cristianismo cresceu tanto, que aquele imperador romano, né, achou por bem fazer paz com os cristãos e usar a força moral, intelectual, espiritual dos cristãos para formar um grande exército, né? E ele assim adotou a igreja cristã como sendo a igreja do Império Romano. E aí, mas só que isso não foi imediato, isso aí foi um processo, né? E ele deu todo apoio aos líderes cristãos católicos, que significa universal. Eram mais de 300 ministérios se reuniram para formular a igreja que nós conhecemos hoje. E ele deu dinheiro. Eu vou dar dinheiro para vocês, eu vou dar terra para vocês, e vocês vão construir catedrais, palácios, porque a igreja que vai ser de Roma não pode ser uma igreja pobre, tem que ser uma igreja monumental. Eu não sei bem as palavras que ele usou, mas ele fez isso. Deu dinheiro. E usou ele muito como foi usado ao longo dos séculos para dominar povos, a catequetização dos povos para servir a Deus. Abandonar suas práticas religiosas e aceitar a nova doutrina que Roma estava aceitando. Até aí tudo bem. Mas aí chegou num porém. As leis de Deus, com respeito ao empregado, ao escravo, ao trabalhador, entrava em choque. Por quê, irmão? Porque Deus, nas suas leis, pedia que o empregado, o trabalhador, fosse bem tratado. Pedia que o trabalhador tivesse um ano em que ele ficava livre da sua obrigação com seu patrão. Era dada a sua liberdade. Ainda saía com indenização.
Está na Bíblia, no Velho Testamento. Deus dava 7 anos e declarava a libertação, a dívida. Tudo era zerado naquele ano. E tinha o ano do jubileu, 49 anos, no 50º ano. Né? Era o jubileu. E todos tinham que libertar seus escravos. Ai, meu Deus do céu. E aí? O Império Romano vai aceitar essa lei? Que vai contra seus interesses, suas normas, suas formas de supremacia? E também vai mexer com fazendeiros, né? Com agricultores. A ideia não era boa. Então a grande igreja católica romana teve que cortar na carne algo para poder ser aceita pelo imperador e receber as suas benézias, suas benevolências. E inventou uma maneira de dizer que não estamos sob obrigação de seguir as leis de Deus dada a Moisés. Meu Deus do céu. Se venderam. Porque se seguisse as leis de Deus sobre como tratar os escravos, Roma seria abençoada. Mas isso ia desgostar muita gente poderosa, capaz até de matar o imperador, porque eles não enxergavam vantagens nas leis de Deus, né? Tinha que guardar o sábado da terra. Isso não era bom. Ficar 1 ano sem plantar, 1 ano sem cultivar, comer, isso não era bom. Isso não cria mercantilismo. Que o mercado funciona com a produção, a riqueza só cresce com produzindo, vendendo. Não era bom. Deu para entender? Então aqui está o câncer cristão que foi injetado na igreja. Precisamos nos livrar das leis de Deus, que entra em choque com o interesse do Império Romano, para que Jesus possa crescer. Meu Deus do céu, venderam Jesus. Venderam Jesus. E até hoje, se você for olhar, não vamos longe. Vieram para cá os jesuítas, enviados por Império Romano português, né? Que o Império Romano se dividiu. O Império Romano português queria criar seu império. Mandaram para cá os jesuítas para catequizar os índios. E eles estiveram aqui vendo e assistindo 380 anos de escravidão de negros, né? Tráfico de negros, maus trato de negros. Os próprios índios também foram escravizados, explorados. Suas metodologias de forçar as pessoas a trabalhar, a ideia de seguir as leis de Deus sobre como tratar o trabalhador, isso era dispensável. Fechar os olhos para não ver o que foi feito neste país, nessa terra. Agora você fala assim, a lei do sábado é o Velho Testamento. Aí criaram o domingo. O domingo não é lei. Criaram um domingo para adorar a Deus, para servir a Deus. Isso não está na lei de Deus. Substituíram a lei de Deus. Não rasgaram essa lei da Bíblia.
porque não era possível. Os judeus tinham a cópia da Bíblia, mas eles permaneceram e introduziram a lei do domingo, né? E tem suas histórias que eu não vou falar aqui, entendeu? Então, qual é o problema? O problema é que se fosse seguir o Velho Testamento, nós não teríamos a história da escravidão dos escravos negros, dos maus tratos, das masmorras, das cesalas, né, do abuso com os índios. Tudo isso teria evitado se ouvissem a voz de Deus do Velho Testamento. Hoje eles repudiam o Velho Testamento. Nós estamos na lei de Cristo para não enxergar a lei de Deus. E é justamente que nós lemos o texto no começo que o Senhor Jesus disse que se não fizer a vontade de meu Pai, muitos me dirão. E lá no final do último versículo, Jesus diz assim: apartai-vos de mim, obreiros do que é contra a lei. Então você, cristão, deve entender isso, deve mudar a sua mente, tá? É hora de reciclar. O que estava por trás do interesse de diminuir o amor ao Velho Testamento? Eram as leis de Deus que ia contra os interesses do império, dos ricos, né? Que faziam fortuna com a escravidão malvada, né? Que Deus não era contra ter um escravo, ter trabalhador, mas que o tratamento fosse adequado, humanitário, humano, entendeu? Então agora nós estamos chegando perto do fim do mundo. Isso aqui vai ser trazido à atenção e vai ser cobrado. Ai, 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 ai. Eita, irmão Jorge, o negócio tá pesado. Então, quando se fala-se do sábado, não é assim, hoje a gente fala o sábado, né? Não é correto guardar o sábado, porque esse é do Velho Testamento. Na verdade, isso está escondendo, essa lábia está escondendo o pecado que se cometeu contra o empregado, o trabalhador, porque na lei de sábado o empregado tinha que descansar, os animais tinham que descansar. E o sábado de Deus envolvia 6 anos, no 7º tinha que descansar. A terra tinha que descansar. Só ia plantar, né? Depois que terminasse o ano sabático, né? Então essas leis foram passadas por cima, o trator para não funcionar. E hoje a gente fica nesse debate sobre o sábado. Guarda ou não guarda? Guarda ou não guarda? Guarda ou não guarda? Isso é só isso é cortina de fumaça para esconder o verdadeiro motivo de hoje o Velho Testamento ser atacado. Então é grave. Ixi, é muito grave. Irmãos, a mensagem é essa. Doe quem doer. Infelizmente, não é para machucar, mas essa é a verdade. Então, quando se fala do sábado, na verdade, você está falando é querer apagar todos os crimes que foi feito no nosso país e no mundo, na África e no mundo, por causa das leis de Deus. Que as leis de Deus incomodavam. Vai incomodar agora. Que o Senhor está vindo com a canetinha e as anotações de tudo que foi feito de errado. Viu? Aí, meu irmão, não tem onde se esconder. Eita Deus, meu. Mas agora, vamos parar um pouco dessas palavras pesadíssimas, né? Forte. Perdoe, dá um like aí se gostou, tá bem? Mas vamos para o que eu gostaria de mostrar aos irmãos, tá certo? Eu trouxe aqui esse texto, tá? Que você tá vendo aí na tela. Começa aqui, ó. Esse texto aqui, tá certo? É o texto da Bíblia hebraica. Forte. Irmãos, realmente causa indignação quando a gente vê a história
né? E aqueles que conheciam a Bíblia fecharam os olhos para a Bíblia, né? Enganaram homens por causa de manter o poder, o prestígio, né? Isso aqui é triste demais. Mas vamos aqui à palavra de Deus. Eu disse para os irmãos, não vale a pena eu trazer aqui, porque Paulo disse isso, porque se é a favor ou contra a questão da lei de Deus, né? Eu não quero que traga essa questão para discussão, porque discutir não compensa. Mas eu trouxe aqui a denúncia, né? Eu trouxe a denúncia de fatos, que o sábado realmente é uma cortina de fumaça para esconder graves erros do passado, viu? Que no pacto da igreja com Roma envolvia cortar a cabeça do Velho Testamento, tá bem? Deixar a Bíblia desmembrada, né? Escreva, mas não valorize o que ela diz, tá bem? Isso aí nós já vimos. Mas agora vamos aqui ao seguinte. Eu vou mostrar aos irmãos. É a questão do sábado, a lei de Deus mesmo do sábado. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 20, para a gente entender o que eu vou explicar para os irmãos. Pois bem, Êxodo capítulo 20, versículo 10, diz assim: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, tá? Teu Deus, não farás nenhuma obra. Vou parar aqui. Essa palavra está em hebraico que eu trouxe para os irmãos. Irmão Jóia, mas eu não sei ler hebraico, não se preocupe. Eu leio pouca coisa, mas eu acho alguns pontos importantes para destacar. Eu já expliquei aos irmãos que o sábado, essa lei do sábado, não é só o sábado semanal. Dentro dela tem todos os sábados de Deus. São vários sábados de Deus. Mas ele destacou num resumo, lembra de guardar o dia de sábado. Resumindo todos os sábados de Deus, né? Então nessa palavra, ele usa a palavra vaion. Espera aí. Pois é, aqui está, né? Vamos ver se eu acompanho aqui. Vaion Hashivi Shabbat, tá? Vaion e o dia sétimo Shabbat, né? Agora note o que vem em seguida. Isso aqui que é importante. Shabbat. Lá Adonai, o nome divino aqui, ó. Adonai. Lá Adonai. Elohei Ha, vosso Deus, né? Então, o sétimo dia, ele deu nome. O nome do sétimo dia é Shabbat. Tá aqui. Shabbat. Descanso. Descanso. Shabbat é o descanso. É o nome que Deus deu ao sétimo dia. Os outros dias da criação, Deus não deu nome. Primeiro dia, sim, o nome era Erra, Sheni, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. E teve aqui o sétimo, dia sétimo, que ele chama de... vamos ver como é que tá aqui. Hashavi, sétimo, né? Aí Shabbat é o nome do dia sábado, né? Yom é o nome do dia, o nome dia, em português dia. Sétimo Shabbat. Agora o 9 que vem depois. La Adonai Elohei Ha. La Adonai Elohei Ha. Adonai é o nome de Deus hebraico, o famoso nome que todos querem saber como se pronunciar. Mas antes de pronunciar o nome divino, note a presença do Lamed, essa letra L, que significa laço. Então, o Shabat está amarrado um laço a Adonai. Eita, meu Deus do céu.
Isso aqui você não vê numa leitura normal, traduzida em português. Você vai ver no hebraico. O Shabat está amarrado a Adonai, ao nome divino. Ou seja, no Shabat o nome divino está nele. Pois bem, irmãos, preste atenção, né? É muito importante essa explicação aqui. O nome de Deus está amarrado ao Shabat. Ai, 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 ai. E tem mais. Além de Adonai, ele está amarrado também a Elohei Ra. Elohei Ra está aqui, ó. Elohei Ra. Será que eu estou de cabeça para baixo? Está aqui. Shabbat, La Adonai, Adonai, Yod Re Vav Re, Elohei Ra. Elohei é Elohim, é Deus. E esse Deus que está à direita de Adonai é seu filho. Os judeus não entendem isso, não concordam, talvez, mas essa é o que eu entendi, que eu vi na Bíblia hebraica. Adonai é o Eterno. E ao seu lado está Elohim, Jesus, o Filho, Deus. É o nome Deus. Eu acabei de fazer meu estudo da Bíblia aqui, na Torá, onde lá o escravo, ele quando não quer mais se libertar do seu dono, é pedido que ele vá até os seus juízes, em português, juiz, mas no hebraico lá, até os deuses, Elohim. É o termo usado por juízes, Elohim. Onde ele vai furar a orelha, porque diz eu amo meu patrão e não quero me apartar dele. Acabei de ler. Então Elohim é um termo que pode ser aplicado a um filho de Adonai, ao seu filho que ele criou neste mundo, para existir neste mundo, que o Deus criou este mundo e criou aqui um filho que ele o chamou de Elohim, né? E esse Elohim está à direita de Adonai. E agora veja que o Shabat está amarrado a Adonai. Se você quiser eliminar o Shabat, você está tentando eliminar Adonai, que está nele, tentando eliminar Elohim, seu filho, que está no Shabat. Então a coisa é mais profunda. Viu? Ainda diz mais, Elohim, Elohai. Não tem como a nossa fé em Cristo acabar com o Shabat. Porque Elohim está dentro do Shabat. Adonai está dentro do Shabat. Não tem como. A guarda do Shabat é uma porta que nós podemos nos conectar com Adonai e com Elohim. Então é importante guardar o Shabat. Sim. Essa informação, veja mais. Elohim, lá Shabat, Adonai. Lo Tavid, né? Deixa eu ver que se é Lotash. Veion Hashivi Shabbat Adonai Elohei Ha Lotasé. Lotasé, não farás Kal Melaha. Ele quer dizer assim, não farás obra nenhuma. Desculpe eu não poder ler bem esse final aqui. Mas ele está dizendo assim, neste dia não fará obra nenhuma. Porque você está amarrado a Adonai. É o dia que você se amarra a Adonai. E o Shabat está amarrado a Adonai e a Elohim. Então, essa informação das letras sagradas, do hebraico sagrado, põe em dúvida que Paulo, um fariseu, conhecedor do hebraico profundo,
tenha levantado dúvidas sobre poder ou não poder guardar o Shabat, porque é impossível para um conhecedor do hebraico menosprezar isso que eu estou falando. No texto da palavra de Deus existe um lamed. Um lamed é um laço, está amarrando o Shabat a Adonai. E Elohei Ha, vosso Deus. Adonai, Elohei Ha. Adonai, seu filho, Elohim. Amarra. Então é impossível Paulo, na sua boa consciência judaica e em conhecimento hebraico profundo, compartilhar com essa crença de que o Shabat é dispensável. Isso também põe dúvida em nós se estas supostas expressões ditas por Paulo nas suas cartas sejam realmente dele. Porque se você pegar o livro de Atos, onde ele é preso em Israel, e há um ódio muito grande contra ele, ele é acusado de desprezar a tradição dos seus pais, da lei de Moisés. E lá ele se defende, dizendo que ao contrário, ele é um abnegado, obedecedor, obediente à tradição dos seus pais, à lei de Moisés. Ele lá se defende, dizendo, eu pratico o que está escrito na lei de Moisés. Então você vai ver um Paulo no livro de Lucas, que defende a lei, mas você vai ver em umas cartas, umas supostas dúvidas que ele põe a coisas profundas e vitais, como a guarda do sábado, que é a lei de Deus. É lei de Deus. Eita, irmão Jorge. Mas irmão, vamos abrir o olho. Vamos abrir o olho. Vamos abrir o olho, tá certo? Que nem tudo que é, nem tudo que parece é. Mas se você pegar os 4 evangelhos, lá Jesus não fala contra o sábado. Lá Jesus não fala contra a lei. Isso que vale. As palavras de Jesus ali. Mas você pega as cartas de Paulo, algumas ele faz assim uns raciocínios mirabológicos, dizendo que pode ser descartável, que não é importante, que não sei o quê. Cuidado! Pode ser que ali tenha uma influência romana. É possível? Sim, é possível. Como eu havia dito para os irmãos no vídeo passado, Roma queria a igreja como igreja de Roma. Mas as leis de Deus que batiam de conta a sua metodologia de escravidão, e nesse negócio de guardar um ano inteiro sem plantar nada, como diz a lei de Deus, isso não agradava a eles. E eles obrigaram a igreja a rejeitar isso. Criaram, assim, piores imagens do Velho Testamento. O Deus do Velho Testamento é mau. Né? Colocaram assombrações ali. Porque iam ganhar terras, iam ganhar dinheiro, iam ganhar proteção, iam ganhar prestígio social. Ou denúncia. É uma denúncia muito forte. Tá certo? Então o próprio texto hebraico, que você pode ler em sua Bíblia em português, lá fala, mas principalmente em hebraico, lá fala que é impossível você separar o sábado de Deus, Adonai e Elohim. É difícil demais. Estão interligados. Tá bem? Eita, mas hoje em dia é impossível todos guardar o sábado, porque a lei dos homens segue a lei romana. E a lei do mercado de trabalho segue a lei. É só quando você é patrão, você decide, não, eu vou guardar o sábado de Deus, de Adonai, porque ele é importante para mim. Ele já expliquei para os irmãos. Ele vai tratar da sua alma e do seu espírito. Outro dia não faz isso, só esse dia. Quando você se liga mais a Adonai e Elohim. Então eu quero dizer para você que continue vivendo sua vida. Se o seu trabalho
e o impede de guardar o sábado, e você é muito dependente das suas circunstâncias, continue. Porque eu também tenho uma boa notícia para dizer para você. Olha, você pode não acreditar, mas vai ter que acreditar, mas Deus vai obrigar o mundo a guardar o sábado. Como é que é, irmão Jorge? Deus vai obrigar o mundo a guardar o sábado. Por quê? Salmo 97 diz, 97 ou é 94? 97. Salmo 97 diz: quando Deus reina, a terra se alegra. E a terra, quando está alegre, ela causa raios, relâmpagos, terremotos. Então a terra está muito movimentada. E as pessoas estão ficando impacientes com a natureza, porque a natureza está impaciente com elas, né? E para que haja harmonia entre os homens e a natureza, tem que obedecer a Deus. Isso vai chegar nesse clima que essa coisa tem que ficar mais feia, né? Então, se tá ruim aí pro sul e sudeste do Brasil e outras partes do mundo, com chuvas terríveis, a coisa tem que ficar mais feia. Quanto mais feia ficar, mais perto nós vamos chegar a um acordo, né? Deus vai fazer um acordo com os homens da terra. Eu falo isso outro momento. Muito obrigado por ter assistido aqui. Dê um like, tá? Meus irmãos, minhas irmãs, que eu gosto, que eu amo muito, meus irmãos queridos, Deus os abençoe. Dê um like no canal do irmão Jorge. O irmão Jorge, ele é bastante verdadeiro. Eu me apego ao que está escrito na palavra de Deus, tá certo? Tradição, para mim, se tiver na Bíblia, amém. Se não tiver, fazer o quê, né? Eu quero que um dia, quando Jesus, eu acredito nesse encontro com o Senhor Jesus, Ele não me chame de obreiro do que é contra a lei. E se você está precisando ajustar a sua mente, ajuste o mais rápido possível. Volte a ler o Velho Testamento, conheça as leis de Deus, conheça o que Deus ensina ali, pratique para salvar a sua vida. Isso é que conta para Jesus. Amém? Muito obrigado.